Oi, gente querida, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu espero que tu já estejas te alegrando por essa noite, por esse dia. Espero que os preparativos aí estejam caminhando a todo vapor para que tu possas experimentar junto com os teus queridos momento do Cristo, momento de celebrar o Natal daquele que é a alegria da nossa vida e daquele que tem conduzido as nossas histórias. Hoje à noite nós temos às 19 horas nossa celebração de véspera de Natal na Ascensão. Se tu estiveres aí pela cidade, nossos arredores, na região metropolitana, tu és muito bem-vindo a visitar a nossa comunidade. Apocalipse capítulo 14, nós estamos na véspera de Natal falando de uma coisa que tem tudo a ver com o Natal. Apocalipse 14 é um texto que vai assustar a gente um pouquinho na parte final dele, versículo 14 em diante, porque é um texto que fala da colheita da terra. Que tipo de colheita é essa? Se tu lembras, existe um texto em que Jesus conta uma parábola a respeito do final dos tempos, que tem a ver com uma atitude agrícola. Ele diz que o mundo é como uma lavoura em que Deus semeou trigo, ou seja, coisas boas, a vontade de Deus é boa, Deus deseja que existam pessoas que o sirvam e, consequentemente, sejam pessoas que o honram com a sua vida, mas veio o inimigo, Satanás, e jogou no meio jogou no meio uma coisa que ele vai chamar de joio, que na verdade é um espinho. Só que ambos são muito parecidos. Jesus está dizendo que o joio e o trigo têm semelhanças muito fortes. Eles têm espiga, eles têm folhas parecidas, eles têm cor parecida. A única diferença é que o joio ele é vazio. O espinho do joio, quando ele amadurece, ele não tem o grão como o trigo tem, ele não tem a consistência que o trigo tem. Os discípulos olharam para essa realidade e disseram para Jesus: bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar o joio, ou seja, vamos eliminar as pessoas ruins do mundo, vamos limpar logo essa lavoura para que o Senhor fique feliz e o mundo seja melhor. Jesus disse assim: olha, vocês não têm condições de fazer isso, porque os olhos de vocês são extremamente limitados, vocês não sondam o coração das pessoas, só eu posso fazer isso. E eu farei isso quando a lavoura estiver madura, quando o trigo estiver pronto. Interessante que Apocalipse 14 vai entrar em conexão com esse texto, porque o texto diz que um anjo do Senhor bradou em alta voz, dizendo que deveria ser tomada uma foice e ser feita a colheita da terra, porque a safra estava madura. Chegou a hora de colher. Ou seja, nós estamos falando do final dos tempos, nós estamos falando do juízo de Deus. Algumas pessoas estão dizendo, e às vezes dizem, que esse mundo não terá fim, que essa história do juízo é balela, que essa história do acerto de contas, pelos atos e atitudes de cada um, que isso é uma coisa da ideia das pessoas e que isso é uma teoria bíblica. Na verdade, a Bíblia Sagrada nos diz que um dia, na ressurreição, quando Cristo vier a este mundo, cada um de nós terá que prestar conta dos seus atos, das suas atitudes, dos seus erros, acertos, seus pecados. E é interessante essa expressão: a foice está afiada, junte os cachos da videira, porque as suas uvas estão maduras. Então, uva naquele contexto era esmagada para produzir o vinho, para produzir o suco. Uva não era recolhida para colocar na geladeira ou para ficar sendo guardada para nada. E é interessante, o anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e o lançou no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, o lagar era um grande espaço de pedra onde as uvas eram prensadas. Ou seja, é o momento em que nós, diante do Senhor, seremos colocados diante da nossa história. O que dali vai escorrer? Vai escorrer algo bom? Vai escorrer algo de Deus? O nosso saldo vai ser um saldo do Senhor? Ou nós iremos ser pisados e jogados fora porque não tínhamos seiva, não tínhamos suco? Já diria Jesus num outro lugar, de nada vale uma árvore se ela não dá fruto. E para a gente dar fruto, diz lá no Evangelho de João, nós precisamos estar ligados à videira. Desejo que a gente viva em paz e
que no nosso dia de aparecermos, estarmos diante do Senhor, que é um reto e justo juiz, nós possamos dizer: Senhor, não tenho do que temer, quero estar na tua presença, e toma a minha vida, e toma o que há em mim, e que seja agradável aos teus olhos e ao teu coração. Grande abraço, uma ótima passagem de Natal para ti e para a tua família.